Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com você que está assistindo esse vídeo aqui, mais um vídeo no meu canal. E eu diria até que é um dos primeiros onde eu vou estar conversando e falando mais sobre a palavra de Deus. No vídeo anterior eu gravei um testemunho onde eu contei de como Deus me levou para uma escola missionária. E o que eu tenho refletido tem até a ver com essa questão de Deus ter me levado para algumas escolas missionárias e nas coisas que Ele tem me ensinado, coisas que Ele já me ensinou e continua me ensinando. E eu creio que talvez algumas pessoas também passem por isso que eu estou passando, reflitam nisso que eu estou refletindo. Teve um tempo da minha vida onde eu não tinha nenhum interesse pelas coisas de Deus, onde eu não queria fazer as coisas de Deus, nem passava pela minha mente. Eu era adventista, eu cresci na igreja praticamente, mas eu não tinha esse amor pelas coisas de Deus. Mas chegou ali na minha adolescência, né, quando eu tinha uns 14 anos de idade, o Senhor falou ao meu coração, me chamou, e é um momento bem especial na minha vida. Eu posso trazer em outro vídeo contando mais detalhadamente isso. Mas depois de algum tempo eu fui sentindo mais necessidade ainda de conhecer a palavra de Deus. E eu via que Deus ia me ensinando aos poucos, né? E Ele continuou fazendo isso, vai me ensinando aos poucos, à medida que Ele acha que aquilo vai ser útil naquele momento para eu entender. E isso aconteceu várias vezes já na minha vida, mas especialmente quando eu tinha 17 anos. E isso é muito interessante, porque eu li a história dos pioneiros e eu ficava pensando, né, especialmente sobre a vida da Sra. White. Com 17 anos ela começou o ministério dela, e eu pensava, nossa, eu queria também usar minha juventude para isso, né, para a obra de Deus. E com 17 anos Deus começou a me apresentar outras verdades que são muito essenciais. E um texto que eu aprendi nessa época, e eu sempre falo ele quando eu vou falar com as pessoas, é o que está em Primeiros Escritos, página 63, que diz: há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Então eu comecei a conhecer a verdade presente, eu comecei a entender qual realmente era a vontade de Deus. No começo eu aprendi muito sobre reformas, né? Hoje eu acredito que as reformas, elas são sim importantes, que elas têm seu lugar na obra de Deus, mas que a principal reforma que deve ser feita no nosso coração, a reforma de colocarmos Cristo em primeiro lugar na nossa vida, né? E Ele habitando em nós, Ele fará aquilo que por nós mesmos não somos capazes de fazer. Mas, como eu estava falando, eu comecei a trabalhar para Deus de algumas formas, né? Algumas formas que eu conhecia, que eu sabia, e eu queria ser uma missionária mais ativa na obra de Deus. Então Deus me deu essa oportunidade, e Deus me deu a oportunidade de ir para escolas missionárias, fez todos aqueles milagres, como eu contei no vídeo anterior. Fui para outra também, então eu tive a oportunidade de conhecer muitas coisas, de me aperfeiçoar em muitos ensinamentos, né, que existem na verdade presente. Só que ainda assim eu fiquei um pouco perdida no que eu tinha que fazer. Então, eu casei, né? Meu marido tem o entendimento do chamado dele, ele sabe, então hoje eu compartilho desse chamado, então, né, porque nós estamos casados, então se Deus tem um chamado para ele, automaticamente eu estou incluída nesse chamado. Mas uma coisa que eu estava refletindo, né, que é o ponto principal que eu quero trazer nesse vídeo, é que às vezes a gente espera coisas grandiosas da parte de Deus, a gente espera que Deus se manifeste, às vezes até que Ele escreva lá no céu: eu quero que você faça isso, pra gente poder fazer alguma coisa na obra de Deus, mais ativamente, né? Então eu tava passando por isso, de Senhor, me mostra claramente o que o Senhor quer que eu faça, pra onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Mas aí quando eu aprendi mais sobre a fé, e eu também quero trazer um vídeo aqui explicando mais sobre a fé, eu comecei a entender o seguinte: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva, então aquilo que Ele falou no passado para outras pessoas, né? A gente se inspira tanto nas histórias dos personagens da Bíblia, mas Ele também está falando para nós hoje, né? Aquelas pessoas morreram, aquelas pessoas já não estão mais não estão mais ouvindo a voz de Deus como elas ouviam, porque elas estão descansando no Senhor. Então essa palavra hoje é para nós. Deus está falando conosco hoje. Então eu estava refletindo bastante nisso, de que o Senhor já nos chamou, o Senhor já fez um chamado para nós, né?
de ir e pregar o evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares, mas especialmente, como está escrito em Mateus 10:6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eu sempre tive essa ideia de que nós devemos sim trabalhar com as pessoas de fora, levar mensagem para as pessoas de fora, para trazê-las para a igreja, né? Sempre era essa mentalidade. Mas muitas vezes a gente esquece de trabalhar com os nossos próprios irmãos, né? Com os nossos próprios irmãos de dentro da nossa igreja. Então, eu via que tudo aquilo que o Senhor estava me ensinando, Ele queria que eu compartilhasse com as pessoas que já eram de dentro, para que houvesse ali uma unidade em levar a palavra de Deus. E eu vejo isso até hoje, né? E uma das formas que eu tenho encontrado para isso é gravar vídeos. Mas eu confesso que eu relutei muito em começar a gravar vídeo, eu não queria gravar. Eu até tinha esse plano, né? Tipo, vou gravar vídeo para mandar para as pessoas, porque hoje muitos dos meus amigos que eu gostaria de poder conversar pessoalmente, poder compartilhar as coisas que eu aprendi, eu já não tenho muito contato com eles por conta da distância. Deus encaminhou cada um para um lugar. E acabou que na minha igreja local eu não consegui muita abertura também para falar sobre as coisas que eu estava aprendendo. Então eu pensei, eu vou começar a gravar vídeo. Por que não esse ser um meio de eu compartilhar a palavra de Deus? Não estou dizendo que esse é o único meio, porque Deus pode dar várias formas de a gente pregar o evangelho às outras pessoas. Mas uma coisa interessante que aconteceu é que eu tive um sonho um dia, onde eu sonhava que eu tinha que ler o livro de Ageu. E eu não dei muita atenção na época, mas depois me bateu a curiosidade de saber por que eu tinha que ler aquele livro, né? Porque, pelo menos ao que eu me lembro, eu tinha que ler esse livro. Então, eu li na época e o texto que me chamou a atenção foi o que está em Ageu, no capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tens o suficiente. Bebeis, mas não estáis cheios de bebidas. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em um saco furado. Então, esse texto, em especial, me chamou muita atenção. E naquele momento eu entendi que Deus estava querendo chamar minha atenção especialmente para ele. E ontem mesmo também eu estava lendo o livro de Ageu, porque eu fiz uma lista dos livros que eu ia começar a ler na Bíblia. E, coincidentemente, era o livro de Ageu, o livro do momento. Então eu comecei a ler e esse texto veio de novo na minha mente. E era como se Deus tivesse me lembrado tanto do sonho que Ele me deu, quanto da vez que eu li e Ele falou comigo. Foi uma resposta àquilo que eu estava orando a Deus. Porque eu estava orando a Deus recentemente: Senhor, que o Senhor quer que eu faça? O que eu tenho que fazer? Qual que é a missão que o Senhor tem para mim? Mas Deus já tinha especificado para mim que Ele quer que eu seja missionária. E essa questão de ser missionário, muitas vezes a gente pensa que a gente tem que sair e pregar de casa em casa. Isso faz parte, obviamente, mas ser missionário vai muito além também dessas coisas. Ser missionário a gente tem que ser em todos os momentos, em todos os lugares, onde quer que a gente esteja. Nós temos que florescer onde Deus nos plantar. Então, se nós estamos com a nossa família, a gente tem que ser missionário no nosso lar. E ser missionário também não é só ficar pregando o tempo todo para as pessoas, né? Falando de Deus só por palavras, mas as nossas ações também têm que refletir isso. Seja no trabalho útil, seja a gente se colocar à disposição para ajudar a pessoa de alguma forma, tudo isso faz parte do trabalho missionário, né? Então, o Senhor tem falado isso fortemente à minha mente, porque tem jovens que chegam a mim e também falam, né? Eu queria saber, jovens e adultos também, já aconteceu, né? Acontece ainda, de chegar e falar, eu não sei o que Deus quer pra mim, e geralmente são mães. E pra mim é claro o trabalho que Deus quer em relação quando a pessoa é mãe, né? Que ela cuide da família, que ela cuide do lar. E essa é uma missão também, isso é ser missionário. Eu acho que, é um dos pontos mais elevados de ser missionário, é ser mãe, né? É trabalhar no lar. Essa é a minha opinião. Então, a reflexão que eu quero trazer hoje é essa, que nós temos que ser missionários em todos os lugares. A gente tem que se colocar à disposição de Deus para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Às vezes aquilo que a gente acha que é pouco, né, diante dos seres humanos, é muito para Deus. Porque Deus, Ele avalia o amor que a gente está colocando naquela obra.
Porque a gente pode fazer várias coisas, ser ágil, fazer aquilo outro, mas o nosso coração não está na obra. A gente não tem verdadeiro amor por aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Às vezes a gente está murmurando, a gente, eu não queria fazer isso, não queria fazer aquilo. E eu confesso que eu já perdi muitas oportunidades, porque eu era assim, né? Eu sou assim, mas Cristo não é, né? Hoje eu entendo isso. Mas eu ficava murmurando, eu não queria fazer isso. Não era isso que eu queria fazer como missionário. Eu queria estar fazendo isso, eu queria estar fazendo aquilo. Eu não acho que isso é o trabalho missionário. Então, muitas vezes eu deixei de testemunhar do caráter de Cristo porque eu não queria que fosse feito daquela forma. E a gente quer o tempo todo que seja pro nosso prazer, né? Por isso que o conselho é que a gente esqueça de nós mesmos e que a gente foque que a gente busque ajudar as outras pessoas. Porque quando a gente faz isso, a gente verdadeiramente está trabalhando para Deus. A gente verdadeiramente consegue olhar com outros olhos as coisas de Deus. Mas enquanto a gente ficar focando no que eu quero, no que eu gosto, no que eu acho que é o melhor, a gente não vai progredir na vida espiritual. E eu acredito, por experiência própria, que quando a gente começa a ajudar as outras pessoas, a gente é muito mais ajudado. A gente sente muito mais, muito melhor, muito mais feliz em poder ajudar as pessoas. E isso beneficia a gente também, a gente cresce assim, né? E uma das coisas também que eu tava pensando, e que talvez algumas pessoas passem por isso, é que eu vi muitos jovens, até amigos meus, pregando, e já estavam levando a mensagem, falavam melhor que eu, porque eu não me considero uma pessoa muito eloquente, né? Então, que tem muito conhecimento, também não tenho muito conhecimento. Então eu pensava, deixa eles, já estão fazendo a obra, eles já estão falando, então eu não preciso falar. Mas aí Deus me lembrou de algo que eu sempre falo para as pessoas, de que todos nós, tem pessoas que vão ser alcançadas só por mim, tem pessoas que vão ser alcançadas só por outra pessoa, porque o Senhor usa diferentes pessoas com diferentes personalidades, né? Cada um com sua individualidade, e às vezes a pessoa se identifica mais com uma, se identifica mais com outra. E meu marido até me lembrou isso, né? Que ele tem uma forma de falar, eu tenho outra forma de falar, e tem pessoas que se identificaram com ele, tem pessoas que se identificaram comigo. E isso acontece, né? Todos nós temos a nossa individualidade. Então, esse é um perigo muito grande também da gente achar que, mas eu não consigo, mas eu não posso. A gente realmente não consegue, a gente realmente não pode, a gente não tem capacidade em nós mesmos. Mas se a gente deixar Cristo habitar em nós, Cristo fazer a obra, com certeza a gente vai ser muito mais feliz e a gente vai ver os frutos disso, né? E é muito maravilhoso a gente poder ver as pessoas aceitando a Cristo, porque a gente permitiu que através da nossa vida Cristo pudesse se revelar a essas pessoas. Então, meu conselho é esse: busque ao Senhor, pergunte o que Ele quer de você, mas aonde você estiver, que você possa florescer onde Deus te plantou. Que na sua casa, que com seus amigos, com a sua família, você possa refletir a Cristo. E eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais feliz, muito, muito mais satisfeito com aquilo que Deus tem te dado. Você vai entender que realmente ser missionário vai além de sair pelo mundo e falando, porque no momento certo Deus ele vai nos encher do Espírito Santo e nós iremos sair pregando pelo mundo, dando alto clamor. E essa união tem que começar agora. Nos pequenos detalhes é que nós temos que ir crescendo, né, para que Deus também possa mudar defeitos de caráter que existem em nós e assim nós sermos transformados à imagem de Cristo. Que Deus te abençoe e que nós possamos orar uns pelos outros.